Bloco, cena 1, take 1. O nosso caminho na arquitetura começou, de certa forma, parecido, porque são caminhos parecidos, porque nenhum dos três tem arquitetos na família, né? Eu sou baiano, vim para Brasília em 1992 para estudar, fazer o terceiro ano e prestar vestibular. Passei, fiz arquitetura. Inicialmente eu até pensei em fazer um outro curso. Eu queria fazer engenharia mecânica, porque eu gosto muito de desenho, de design de uma maneira geral. Eu sou o único brasiliense dos três, né? E eu acho que de uma certa forma a cidade, ela me influenciou. Acho que lá atrás já me encantava a arquitetura. Eu gostava muito de desenhar. Meu pai desenhava muito bem, então lá em casa somos 6 filhos e cada um fez uma profissão. Meu pai era militar. E ele não queria que nenhum deles seguisse a carreira militar, por incrível que pareça. Ele era apaixonado pela profissão dele, mas ele deu essa liberdade para cada filho escolher. Eu lembro que durante a pandemia, Brasília completou 60 anos. Inclusive, tinham várias festividades planejadas que nada aconteceu, né? Mas eu lembro que eu estava caminhando na quadra e eu lembrei, assim, do dia que eu vim para cá, a primeira vez. Eu vim para cá com 7 anos morar aqui. Eu já tinha vindo com meu pai, mas ele decidiu vir para cá quando eu tinha 7 anos. A família toda se mudou. De Niterói, é uma cidade tradicional, mas esse impacto que a cidade teve. A gente veio morar em 1982 aqui, a cidade já estava relativamente consolidada, mas ainda muito em construção, né? A parte central, enfim. Então, aquilo ali para mim foi muito chocante, não só ver a cidade como ela era, né? Completamente diferente de tudo que eu tinha visto antes, quanto também essa sensação de que a cidade inteira estava em construção. Onde a gente morava era um lugar que todas as casas estavam em construção ainda, a rua era um canteiro de obra, então acho que teve tudo a ver, assim, essa questão de participar da obra, de uma cidade como sendo construída a obra da cidade, aquela coisa de você ver possibilidades, né, abertas, aquilo ali eu acho que deve ter mexido com isso, e a questão do impacto que a cidade teve, assim, porque eu acho que eu comecei a perceber o que era uma cidade projetada, por exemplo, o que era um projeto, né, assim, a gente não sabe disso, e você ouve falar, e você começa a experimentar aquilo. Então, no meu caso, acho que esse choque inicial me fez ficar... mudou a percepção, né? Deu uma virada na minha percepção do que poderia ser uma cidade, o que poderia ser um ambiente construído, como é que aquilo ali poderia interferir na vida das pessoas, né? Tenho desenhos de planta de arquitetura com 7 anos de idade. Então, vim para cursar basicamente a faculdade que na época só tinha a Universidade de Brasília. No vestibular eu fiz para arquitetura aqui em Brasília, fiz para computação, que era na época era uma das profissões em ascensão assim grande, então tinha aquela coisa do futuro, né? Pô, se eu não fizer arquitetura, eu vou para a área de TI. Cheguei a passar no vestibular em São Paulo, na Unesp, mas preferi a arquitetura, né? Quando eu passei na UNB, nossa, cara, era isso que eu queria, então eu nem pensei 2 vezes. Eu me sinto mais brasiliense hoje do que baiano. Eu estou aqui há muitos anos, grande parte dos meus amigos mora aqui, então hoje eu sou um brasiliense nascido na Bahia. A gente se conheceu na faculdade e a gente começou a trabalhar junto num outro escritório. E éramos os estagiários. E dali começou a admiração profissional que a gente teve e essa empatia que tem durado aí 24 anos de sociedade. A gente entrou muito cedo na faculdade, eu entrei com 17 anos, então você entra muito cru, né? Sem saber exatamente o que você quer. Então, assim, era uma época de muito questionamento. Então a gente entrou muito cru e no meio de
de um questionamento sobre a profissão, sobre os caminhos, sobre a validade do projeto moderno brasileiro, né? Mas também foi muito interessante porque a gente saiu cheio de questionamento. Então acho que não existiu pra gente um direcionamento claro, a não ser tentar achar o que a gente queria fazer. Essa curiosidade, né? Que eu acho que é comum a todos nós. Então não foi uma educação dogmática, assim, apesar da gente estudar no edifício que pra gente é um dos nossos favoritos até hoje, que é o Minhocão do UNB, né, o ICC, que pra gente é uma aula de arquitetura construída ali, que você pode ir lá, você olhando o prédio, você aprende, né? Foi muito interessante, eu acho. Foi muito confuso e libertador ao mesmo tempo. E começamos a fazer alguns projetos em paralelo, né? Às vezes tinha um amigo que precisava fazer uma reforma de um banheiro, um familiar, que a gente começou a trabalhar junto, além desse trabalho que a gente desenvolvia nesse outro escritório. Esses trabalhos eram feitos assim, final de semana, na hora do almoço. Eu lembro várias vezes a gente almoçando sanduíche para poder atender um cliente e tinha o estágio. A gente tinha que estar conectado o tempo todo. Esse escritório que a gente trabalhou, ele tinha uma organização profissional assim muito boa. Eles eram muito empresários, né? Sabiam fazer contrato, sabiam fazer o atendimento ao cliente. E isso, de uma certa forma, a gente foi absorvendo. E eu acho que foi determinante para a nossa estrutura inicial aí de empresa, né? Então, isso ajudou muito a gente no início. Eu acho que até hoje a gente consegue resgatar um pouco sempre dessa atitude mais profissional, né? Além da arquitetura, a gente tem que ser uma empresa organizada, tanto financeiramente quanto visualmente, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma apresentação como empresa. A gente tem que não só ser profissional, mas parecer profissional. O Henrique foi o elo, eu acho, para nos conectar com a cidade, porque eu sou da Bahia, o Matheus do Rio, e o Henrique foi essa conexão com o mercado local, né? Foi com ele que a gente, de certa forma, teve a possibilidade de conhecer outras pessoas e, enfim, fazer uma rede de amigos, de clientes que impulsionasse o escritório. A gente fala que a gente demorou uns 10 anos, assim, de prática, depois da faculdade, para a gente conseguir entender os nossos primeiros trabalhos que a gente fez juntos, que a gente considera relevantes, assim, para o que a gente fez até hoje, foram depois de 10 anos de formado. Então, eu acho que esse período foi aquele período de tatear, assim, né, e começar a encontrar um objetivo comum, um caminho, né. Nós três somos pessoas muito diferentes, né, e nossa história é muito diferente, mas a gente converge nesses valores, nessa perspectiva de vida, no respeito ao próximo, no caráter de uma maneira geral. Então acho que isso, além da admiração mútua entre profissional e pessoal, porque somos três amigos, então essa união, né, foi formada por essa paixão conjunta que a gente tem por arquitetura e, de certa forma, também, eu vou colocar de uma maneira até um pouco piegas, assim, mas pela vida, porque a arquitetura é isso, né? A arquitetura abriga a vida, o respeito que a gente tem pelo próximo, o respeito que a gente tem por quem trabalha com a gente, pelos clientes, pelos amigos, faz com que a gente pense a arquitetura de uma maneira global, envolvendo não só o uso, mas também o que ela representa, né? Para a cidade, para a nossa história. Esse nome bloco apareceu em um certo momento e a gente achou que tinha tudo a ver. A gente sempre quis bloco, só que mais eu e o Matheus. O Henrique não queria tanto.
numa ida para um evento em São Paulo, o Daniel encontrou com uns amigos em comum que a gente tinha, arquitetos de lá que a gente admira muito, e comentou isso, que a gente estava nessa, talvez mudar e tal. Fui participar de um júri em São Paulo, tinha vários arquitetos nesse júri, e numa conversa com uma arquiteta, eu falei para ela assim, mas eu gosto mesmo é de bloco, porque bloco eu acho que tem a ver com Brasília, tem uma representação de construção, é o elemento construtivo, é o elemento de união. O bloco tem vários significados, bloco de pessoas, né? Um grupo de pessoas. E ela olhou assim, cara, eu mudava de nome. Então, quando eu voltei de São Paulo, eu falei, cara, galera, vamos mudar de nome? Acho que tá na hora, não tem problema a gente mudar de nome. Cara, bloco, pô, que nome incrível. Deve existir alguém já com esse nome, não é possível. A gente foi procurar, não tinha nada com esse nome ainda, assim, registrado nem nada. Cara, é isso. E bloco tem essa conexão com a cidade que a gente gosta, né? A gente é um escritório de Brasília, né? Apesar de sermos 3. E Brasília tem muito isso, né? Brasília é uma união de pessoas de todos os cantos do país, do mundo até. Então, esse nome acho que foi muito feliz. Então foi uma coisa interessante, porque o nome surgiu ao mesmo tempo que a gente já se achava talvez um pouco mais maduro para entender o que a gente queria fazer, né? A gente veio para o Morro Vermelho há mais ou menos 2 anos, assim, talvez no finalzinho da primeira fase da pandemia. A gente estava em outro escritório que a gente já tinha ficado lá desde sempre, assim, que a gente se formou, foi anexando sala, aumentando e tal, mas a gente nunca esteve totalmente à vontade nesse outro espaço. E a gente sempre passava aqui na frente do Morro Vermelho, olhava assim, caramba, pô, seria incrível se a gente pudesse vir para cá. O Morro Vermelho era um sonho, né? Assim, um edifício que a gente sempre admirou, a gente é fã do trabalho do Lelé. E quando a gente viu que tinha algumas lajes aqui alugando, assim, caramba, eu acho que alguma coisa tá dando certo pra gente ir pra lá. Fora que é do Lelé, que é pra gente um dos nossos heróis, assim, né? Arquitetos que a gente admira muito e se espelha muito, tenta entender a obra dele e considera o cara um gênio, assim. Fora isso, é um edifício que também, se você analisar a obra em si, ela reúne muitos princípios que a gente considera interessantes, que a gente tenta replicar, talvez, nos nossos trabalhos, né? Então, a gente sempre teve isso, olhava, mas era uma coisa inalcançável, porque eram andares muito grandes, a gente não precisava de tanto espaço e tal. Vir para cá também marcou uma maturidade, talvez, uma outra fase, né, que a gente chegou no que a gente tem feito, né? Então, de certa forma, também essa vinda a gente vê como mais um passo, assim, sabe? A gente acha que nunca vai chegar no fim, mas esse processo tem sido muito prazeroso. E vir para cá, eu acho que foi, pra você ter ideia, a gente passou não sei quantos anos no outro edifício, a gente nem lembra direito como é que é, de tão feliz que a gente está aqui agora. A gente só tinha salas de reunião e o espaço de trabalho. E aqui não, a gente quis realmente mudar para a gente ter um espaço que agregasse, que pudesse ser um ponto de encontro, não só o nosso escritório, né, porque a gente faz as reuniões aqui, mas também para o cliente, para os nossos amigos arquitetos. A gente tem uma rede de amigos que é muito importante para a gente, e esse novo espaço permitiu isso. E também combinou com uma mudança de olhar da cidade para o próprio centro, né? O Brasília, o centro de Brasília é aqui, né? É o eixo monumental, que é a parte mais, digamos assim, que todo mundo conhece, a parte oficial ligada ao governo e tal, mas a população, talvez essa área que a gente está agora, rodoviária e tal, ela é mais democrática da cidade, é mais conectada por transporte urbano, metrô, ônibus, é muito acessível nesse sentido. Também a gente viu que recentemente tem se falado muito sobre mudanças de uso aqui no setor comercial, que a gente acha super interessante essa conversa. Então, também é mais uma camada, né? A gente vê muito como uma forma também de a gente estar mais próximo dessa transformação e adaptação da cidade, né? A gente está nesse miolo aqui, no centro da cidade.
O escritório tem a base no modernismo, a produção do escritório tem a base no modernismo, isso é claro, né? Isso é evidente. E a gente gosta disso, não é algo que a gente procura fugir, ou na verdade a gente está nessa cidade que é uma influência o tempo inteiro. A gente procura muito nessa arquitetura os princípios que eles usavam, né? A arquitetura brasileira moderna, ela se destacou como nos anos, né, 50, 40, 60, como uma coisa interessante, assim, como um olhar local, utilizando princípios universais, mas muito adaptados à nossa realidade. Então, essas obras que foram feitas nas primeiras décadas, essas qualidades aparecem de forma muito crua, porque eles não tinham tempo para fazer, era muito rápido, então não tinha tempo de ficar fazendo decoração de prédio. Eram prédios que eram estrutura só, às vezes, né? Eram prédios que eram muito pragmáticos, assim, não tinha espaço para sobrar coisa. Então, tudo muito bem feito, muito conciso, as melhores obras, tipo esse edifício aqui. A nossa intenção não é fazer arquitetura moderna. A nossa intenção é produzir aquilo que a gente acha correto e adequado. Às vezes a gente está mais interessado no processo que eles utilizavam de pensamento do que no resultado final. Eu acho que várias obras nossas, você consegue ver, cara, isso aqui parece talvez uma obra dos anos 60 ou 70, outras não, mas assim, no fundo eu acho que em comum essas obras têm processos, assim, por que a gente fez isso? Porque tem uma certa relação com que a gente, alguma intenção, que no final das contas é uma intenção que a gente acha que é pragmática mesmo, né? Tem a ver com orçamento, tem a ver com terreno, tem a ver com sol, como é que você resolve a questão do sol, como é que você conecta o edifício com as curvas de nível que ele tem. Então, que são, assim, menos ligado a formato e mais ligado a processo. Então, acho que isso a gente aprendeu muito e aprende ainda com esses arquitetos das primeiras décadas. Esse desafio é uma coisa constante no nosso trabalho. A gente é muito crítico, né? Como? Por quê? Para quê? Para quem? São perguntas que a gente se faz durante todo esse processo. Nosso trabalho é representado através desse processo. A arquitetura moderna é, de certa forma, o que a gente faz com pitadas de contemporaneidade, digamos assim. Todas as casas têm um certo desafio. Às vezes pelo processo construtivo, às vezes pelo custo, pelo terreno. No caso da Casa Colina, acho que o desafio foi um pouco isso, né? A gente lidar com o terreno que tem uma clive bem leve e fazer uma casa térrea que fosse fácil de ser usada de uma certa maneira. 90% da casa está apoiada nesse nível existente, só que parte dela está avançando sobre o nível existente. Então você consegue perceber bem essa ideia da casa apoiada num nível, num platô, né? Que foi um platô que já existia. E fora isso, tem um exercício ali também sobre gradação de materiais, que é um tipo de coisa que a gente gosta muito de fazer também. Nesse caso, foi uma ideia de como a gente parte de materiais externos mais brutos e resistentes ao tempo, né? Que a gente fala de resistência ao tempo assim, pode tomar chuva, pode ficar manchado, que fica mais bonito, né? Na verdade é mais legal daqui a 2 anos do que agora. Até chegar no interior com materiais mais sensíveis ao toque, tipo pintura, laminado de madeira. Então essa casa, ela tem essa questão da implantação que eu acho interessante, mas tem também a gradação de materiais, né? Fora é só tijolo e concreto e dentro, parte desse tijolo e concreto entra, mas a maioria dos espaços madeira, pintura, laminado, são coisas mais delicadas, né? A Casa dos Tijolos Brancos, para a gente, foi um exercício muito interessante sobre como fazer com que a superfície da casa, do objeto arquitetônico, da construção, ao invés de ter um tipo de opacidade só, tivesse vários, né? E a gente tentou fazer isso com um material mais básico que existe de construção, que é o tijolo maciço. Então, a gradação de fechamento dos tijolos, né, ela é variável. A leveza da casa vem através dos tijolos espaçados, essa permeabilidade de luz, de
ventilação natural na casa foi muito importante. Privacidade ou com sol, né? Esses dois fatores vão guiando a colocação. Então, foi uma experimentação com um tipo de artifício que a gente já usou em outros projetos, mas nesse especificamente ele é o projeto todo, né, em si. Acaba que, com os três trabalhando muito próximos e desenvolvendo juntos, a gente vai direcionando o nosso olhar. E um influencia o outro. A gente nunca pensou em estilo, porque o estilo acaba que te prende, né? Cara, aquele cara tem um estilo tal, moderno, contemporâneo, neoclássico. É lógico que quer ter essa linguagem, que é uma linguagem de arquitetura que acho que poucas pessoas entendem isso, mas de uma certa forma elas absorvem, né? Eu já escutei várias vezes falando que nossa arquitetura ela tem uma cara brasiliense, né? E pô, eu acho isso bacana, porque a gente tem essa influência da cidade, né? Então a gente fica contente de ter conseguido ter uma arquitetura bem pensada, discutida, não baseada em forma, não é uma arquitetura formal. Então, eu fico feliz assim, com o resultado que a gente está tendo nesses últimos anos de projeto do escritório mesmo. O Mané Mercado é o primeiro projeto nosso no eixo monumental. Trabalhar no eixo monumental é uma honra. Então, é o projeto de maior impacto social, porque ele é um ambiente muito grande, são 4.000 metros quadrados, com muitas operações. Então, era um projeto audacioso, até porque a gente começou a conversar isso no meio do ano passado, em julho, praticamente, e a gente iniciou a obra em finalzinho de setembro. Então, a gente teve pouco tempo para desenvolver projeto e assim, é um mercado gastronômico com praticamente 17 operações de alimentação, mais 3 bares, lojinha, confeitaria, brinquedoteca, um espaço bastante democrático. Como a gente sabia que ia ser um processo muito aberto de criação, a gente começou com uma ideia, a gente não começou com um projeto. Então, quando cada um dos operadores chegava aqui, a gente adaptava o que ele queria às regras de ocupação que a gente tinha criado. Então foi como se fosse um jogo, assim. Então isso foi muito legal porque permitiu que a gente conseguisse cumprir. A obra e projeto era um objetivo inalcançável, era tipo a obra em 3 meses, está pronto, funcionando, uma coisa maluca, assim. Vários quesitos de sustentabilidade, como horta, a gente aproveitou a própria estrutura do espaço. Você tem uma atitude de lixo zero dentro do mercado. Ele é totalmente aberto, então ele não tem qualquer tipo de condicionamento de ar artificial. Então ele é bem ventilado, iluminação natural. A gente fez questão de trazer o verde ali para dentro, porque aquele espaço era um espaço muito árido, não tinha praticamente vegetação. Vamos usar um tipo de organização que a gente não precisa de ar-condicionado, por exemplo? Vamos. Como vamos fazer isso? Vamos tratar isso como uma pequena cidadezinha, com pequenas ruas dentro. Como é que a gente constrói isso? Vamos usar um tipo de material que ao mesmo tempo seja rápido de fazer, não precisa de acabamento, que foi esse bloco que a gente usou, e ele, por si só, se a gente estabelecer ele como uma regra para tudo, ele vai dar a unidade que a gente quer ter, né? Então, assim, cada operação pode ter um certo nível de liberdade de personalização, só que o que vai aparecer mesmo é esse material. Então, uma decisão que tem a ver com pragmatismo construtivo, tem a ver com o que a gente quer que tenha como unidade visual, tem a ver com o tempo de obra. Então, o que eu acho legal do Mané é isso, assim, ele representa muito bem essa ideia, né, de como a gente se aproxima de um problema, de um projeto, né? A gente teve esse cuidado de criar surpresas, né? Surpresas no fluxo
Quando a pessoa vai entrando, ela vai descobrindo. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Acho que Brasília estava carente de um espaço assim. É muito legal ter feito isso lá, nesse coração da cidade, assim, né? Acho que ele reúne várias ideias, assim, ideais que a gente acha interessantes. Essa grande responsabilidade que todo arquiteto tem, né? Não só a gente, não é apenas com o cliente, mas é com a cidade também, porque a gente intervém na cidade, seja numa rua, seja dentro de um apartamento. A gente mudou a janela do edifício, a gente já interviu na cidade. Atrelado a isso, a gente ainda tem um composto artístico dentro desse processo. Então você tem que entregar um produto que tenha uma qualidade que não seja apenas prática, né, de função, aqui eu almoço, tem que ser uma mesa com a cadeira para eu almoçar. Existe o intangível dentro desse processo, né, que é aquilo que não está necessariamente materializado numa parede, mas está no espaço. Então essa relação da arquitetura com o ambiente, com a pessoa, com a cidade e com o meio ambiente, porque para a gente produzir arquitetura a gente precisa de concreto, a gente precisa, né, ser responsável com os materiais que a gente está utilizando na construção para que ela não prejudique o meio ambiente de certa forma. Toda construção é uma intervenção e é de certa forma uma destruição. Então é por isso que a gente precisa pensar muito no tipo de arquitetura, no tipo da abordagem, no material e no que a gente quer realmente responder. A arquitetura vai ter que responder a uma demanda, então essa resposta é muito importante. Então, o Fernando Viegas, ele foi o júri de um concurso aqui, né? E a gente encontrou com ele numa palestra, ele comentou com a gente que foi numa visita ao Palácio Itamaraty e viu aquilo ali, né? O Palácio Itamaraty é uma obra de arte, talvez um dos edifícios mais lindos, acho que o mais lindo da cidade. Ele falou assim, cara, se a gente como povo pode construir algo como aquilo ali, uma obra daquele nível, né? De beleza e de síntese das artes, a gente vai poder qualquer coisa. Então, aquilo ali me animou. Ele falou assim, isso me animou muito, porque eu estava muito triste vendo essas coisas acontecendo no nosso país. Você lembra do que a gente é capaz, né? Eu tenho essa visão também sobre a cidade mesmo. Para mim, não estou falando que Brasília não tem problemas, tem muitos problemas como outras cidades, mas o que a gente foi capaz de fazer como cultura, como país, a contribuição para a arquitetura mundial que a gente pode dar, né? A arquitetura brasileira está aqui, né? Brasília é um exemplo da arquitetura brasileira, de um momento muito importante, eu acho que do país. A gente, década de 60, quando Brasília foi inaugurada, o Brasil tinha uma visão de futuro, uma visão empreendedora, né? Você construiu uma capital em tão pouco tempo como foi construída Brasília. Isso é muito relevante. E a gente tem a capacidade de fazer coisas super bonitas e imaginar, ter ideais como esse pessoal tinha e tentar alcançar, né, um país mais justo, enfim, e mais democrático e tal. Então acho que ele quando ele falou isso sobre o Itamaraty, eu vi muito isso na visão que a gente tem eu tenho pelo menos, de Brasília, assim, é muito inspirador você morar numa materialização de um ideal, né, que eu acho que super bonito. Acho que foi o Eduardo Souto de Moura que fala que a arquitetura é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então, todos esses anos de experiência, de erros e acertos, isso vai moldando a gente. Eu acho que esperou esse momento, né? A gente não teve agonia,
A gente foi fazendo passo a passo, foi crescendo e eu acho que isso dá uma segurança para a gente hoje. Acaba que a gente não tem apego. Então, a gente pode descartar uma ideia de uma forma muito natural também. Eu acho que o arquiteto que tem apego, ele sofre demais. Então, eu não quero sofrer. Eu estou chegando nos meus 50 anos, eu quero ter uma vida tranquila, calma, curtir minha esposa, meus filhos. Hoje, eu acredito que a arquitetura me proporciona momentos familiares muito gostosos, muito gratificantes. Né? Ver um filho meu, minha esposa, curtindo um espaço que a gente projetou é muito gratificante. Eu, Matheus e Henrique, a gente sempre viaja, sempre pensa e discute e troca informação a respeito do que está sendo feito aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, essa união permanece até hoje. A gente conversa, a gente brinca falando de arquitetura. Então, essa paixão, na verdade, extrapola um pouco o lado profissional. A gente gosta do que a gente faz de verdade. Então, se a gente fica até meia-noite, se eu fico final de semana, é por prazer. Eu não estou fazendo nada de maneira não prazerosa. A gente é muito amigo, né? Talvez são os meus 2 melhores amigos, são como irmãos para mim, né? E eu acho que essa confiança, essa admiração que a gente tem um pelo outro, por mais que os 3 sejam diferentes, ela permite que a gente aprenda um com o outro sempre, né? E confie um no outro e admire o outro, e isso é essencial. Eu acho que a gente vê muito essa questão de sociedade como uma loteria, né, cara? Porque você vê muitos casos de sociedade que não dão certo, e brigas e tal. Então a gente acha que a gente tem muita sorte de ter se encontrado, né? De uma forma muito natural. Eu acho que os 3 tiveram criações familiares parecidas, então valores parecidos e questões muito básicas assim que são parecidas, né? Então nossos valores a gente não tem esse conflito, e isso acho que faz com que o trabalho flua de uma forma muito legal. É um escritório de grupo. O bloco acho que representa muito bem isso. Todos os arquitetos, estagiários, quem passou pelo nosso escritório, né, quem está até hoje e quem virá vai fazer parte dessa família. O nosso escritório é muito isso. O lema é viver bem. Cara, vamos fazer o outro viver bem, mas vamos viver bem também.